Muito bem, pessoal, agora que a gente já fez a nossa assistente aí reconhecer a nossa voz e também falar conosco, né, usando o Speech Recognition e o Text to Speech, nessa aula nós vamos fazer com que isso fique salvo num banco de dados local, gravado dentro da assistente, para que a gente possa fazer consultas no banco de dados e como que ir ensinando ela, né, ali as frases que a gente quer, tanto das perguntas como das respostas, para que a gente possa ter aí armazenado esse entendimento da nossa assistente das coisas que a gente quer ensinar ela, né? Então nós vamos ver como isso vai funcionar aqui nessa aula. Então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos vir aqui na nossa página de memórias aqui, memória.js, né, memórias.js, que é onde a gente tem aqui o responsável pelo que acontece na nossa rota aqui de memórias, né? A gente está chamando aqui o memórias.js. E aqui dentro a gente vai fazer aqui todo o processo de banco de dados, né? Então a gente vai fazer assim, banco de dados local web SQL. Então a tecnologia que nós vamos estar utilizando para armazenar os dados de forma local é o chamado web SQL, que é um tipo de banco de dados que fica armazenado no próprio navegador, beleza? Então, para nós abrirmos esse banco, para nós como que criarmos esse banco, né, nós fazemos da seguinte forma. Nós vamos criar aqui uma variável. Então, eu vou chamar uma variável de DB, que é de banco de dados. E eu vou dar o comando window. E a gente vai usar um método aqui, open database. Dessa forma aqui, open database com o D maiúsculo, certo? Window Open Database. E aqui dentro a gente vai passar as seguintes informações dentro desse método. O primeiro parâmetro que você vai passar é o nome que você vai dar para o banco. Eu vou chamar de banco mesmo. O segundo parâmetro é uma versão que esse banco vai ter, tudo string. Então eu vou colocar 1.0. E o terceiro é o display, é como o banco vai ser mostrado quando a gente tentar ver lá qual é o nome dele. Eu vou chamar também de banco aqui, tá? Então a gente usa passa esses três parâmetros aqui, e um último parâmetro é o tamanho desse banco que a gente vai querer usar, né? A gente pode fazer assim, ó, 25 e 6 zeros, 1, 2, 3, 4, 5, 6, seria mais ou menos 25 milhões, né? Isso aqui, 25 milhões, seria referente a bytes. Então, se a gente converter, né, 25 milhões de bytes em megabytes, então vamos ver aqui, ó, bytes em megabytes. Então a gente pôr aqui, ó, 25 milhões de bytes vai ser igual a 25 megabytes, beleza? Que é o tamanho máximo que comporta esse tipo de banco aqui, WebSQL, certo? Então nós estamos dizendo aqui que é para a gente criar esse banco. Esse comando aqui, o que ele faz? Ele cria o banco se não existir, ou abre o banco se existir, certo? Então, com o mesmo comando, a gente cria ou abre esse banco de dados. Então, dessa forma aqui, a gente colocou na nossa variável DB o nosso banquinho criado. Simples assim, beleza? Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai criar como se fosse uma transação com esse banco, né? Por exemplo, quando você vai num banco literal, você precisa fazer uma transferência, um depósito, a gente chama isso de uma transação, é fazer algum tipo de movimentação nesse banco, certo? Então, quando a gente trabalha com esse banco WebSQL, todo tipo de ação que a gente precisa realizar dentro desse banco, a gente chama uma transaction ou uma transação. Então, a gente pode fazer assim, ó, DB, que é a nossa variável responsável pelo nosso banco, vai fazer uma transação, uma transaction. Se escreve assim, ó, transaction, beleza? E aqui dentro a gente vai passar o seguinte, são 3 parâmetros dentro de uma transaction, certo? Você vai passar uma função responsável pela transação que vai ser feito e 2 callbacks, um callback de erro e um callback de sucesso, certo? Então nós vamos fazer aqui, ó, na nossa transaction a gente vai criar uma função chamada criar tabela, certo? Vai ser o nome da função que a gente vai querer ser invocada aqui nessa nossa transição. Aqui a gente vai ter aqui um callback de erro mensagem. A gente pode até fazer uma função direta aqui, né? Function, e aqui erro, o que vai acontecer. E aqui a gente pode ter uma function de sucesso,
Então a gente pode fazer o que vai acontecer se for sucesso isso daqui, certo? Então a gente pode até pular aqui para ficar mais fácil da gente enxergar aqui isso aqui, né? Dessa forma aqui. Beleza? Então o que a gente fez aqui? A gente solicitou uma transação, solicitamos uma transação para criar uma tabela no banco, certo? Aqui é o callback de erro, e aqui é o callback se der certo, né? É engraçado porque esse padrão aqui é meio invertido de como geralmente é, né, pessoal? Geralmente a gente tem o callback de sucesso primeiro e o de erro embaixo. Mas nesse caso é assim mesmo, tá, pessoal? Então o callback de sucesso e o callback de erro, primeiro de erro, depois o de sucesso, ok? Beleza, então aqui no callback de erro, a gente pode, se tiver algum erro, a gente pode pôr um app.dialog.alert, um alerta que a gente vai dar na tela. E a gente pode dizer assim, erro ao criar tabela, dois pontos, espaço, e aqui a gente pedir para mostrar qual foi esse erro, beleza? Então ele vai dar esse retorno para nós. Em caso de sucesso, a gente pode dar um console.log, não vai dar nenhuma mensagem que vai ser visível na tela, só para a gente saber lá no console log, né? A gente pode colocar assim, sucesso ao realizar transação criar tabela. Beleza? Então, ok. Aqui a gente vai fazer, então, agora, essa nossa função criar tabela aqui, que é a primeira que está sendo invocada, tá vendo? Então, a gente solicitou para fazer uma transação, que vai estar nessa função criar tabela. Então, vamos criar agora aqui, ó, função responsável por criar a tabela no nosso banco. Então, a função a gente vai chamar de criar tabela, que é a função que tem aqui em cima, né? Então, a gente pode fazer aqui, function, criar tabela, opa, copiar aqui, criar tabela. E nessa função é onde a gente vai dar os comandos aqui para a gente criar a nossa tabelinha, certo? Aqui a gente pode fazer aqui a passagem dos valores do banco, a gente pode passar aqui um valor qualquer, a gente pode pôr assim de TX, que é de Transaction Execute, tá? É como se fosse uma abreviatura aqui, dizendo que a gente vai querer fazer a execução dessa transação que a gente fez aqui em cima. Então a gente vai fazer assim, TX, Transaction Execute, né, seria, ponto execute SQL, com S maiúsculo. Então aqui é onde a gente efetivamente vai pedir para o nosso banco executar algum comando SQL que a gente vai passar. Então aqui eu vou passar o seguinte comando. Eu vou dar aqui um create, criar, tabela, create table. É legal você fazer tudo em letras maiúsculas, como eu estou fazendo aqui, né? Porque isso aqui é uma query de SQL. Então, um padrão legal de você usar quando for essas palavras-chave do SQL. Isso aqui é basicamente igual ao que a gente usa, por exemplo, no MySQL, outros tipos de bancos baseados em SQL, né? Então, create table, criar a tabela. Se não existir, então a gente faz if not exists. Então, criar uma tabela se ela não existir. E aí a gente pode chamar essa tabela de memórias. Então, esse vai ser o nome da tabela. Coloquei em letras minúsculas porque esse é o nome da minha tabela que eu quero. Isso aqui, o que está em maiúsculo, é o comando SQL. Então, criar a tabela se não existir memórias. E aqui a gente vai passar dentro de parênteses agora quais que são os campos dessa nossa tabela. Então, eu vou colocar que o primeiro campo vai ser ID. Eu vou dizer que ele é integer, que é um número inteiro. E ele vai ser uma chave primária. Então, primary key, certo? Vou colocar uma vírgula aqui e o segundo vai ser a P escrita, pergunta escrita. Vai ser do tipo varchar, que é texto, de 255 caracteres, certo? A próxima coluna da nossa tabela vai ser pergunta falada e isso daqui vai ser, a pergunta falada vai ser também um texto, aqui a gente pode fazer um text de 255, pode ser um varchar também, né? Text e varchar é basicamente
a mesma coisa, em nível de caracteres, aqui o texto pode ser até um pouco maior, né? Quando você coloca do tipo texto, você pode ter até 65.000 caracteres, né? Mas como o tamanho máximo é igual para os dois, eu vou deixar varchar de 255 aqui, certo? Aqui eu vou colocar mais uma coluna, então essa próxima coluna vai ser R de resposta. Vou colocar resposta escrita, vai ser um varchar de 255 também. E resposta falada vai ser também um varchar de 255 caracteres, ok? Beleza, vamos ver o que a gente fez aqui, vamos entender, né? A gente pediu aqui para, primeiro, criamos o nosso banco, depois nós solicitamos com esse nosso banco uma transação, algo que a gente quer fazer dentro dele, uma transaction, e a gente disse que a gente quer invocar essa função criar tabela no momento que começar essa transação. E aí, se der certo, ele vai só dizer que deu um sucesso, que ao realizar a transação criar tabela. Se der um erro, ele vai dizer que deu um erro ao criar tabela. Aqui, quando ele chama a função, a gente pede para ele executar esse seguinte comando: criar a tabela se ela não existir, chamado memórias. Dentro dessa tabela memórias, a gente passou os seguintes campos, as seguintes colunas que a gente vai ter. Um campo chamado ID, que vai ser um tipo inteiro, ou seja, vai ser um número e chave primária. Ele acrescenta esse número de forma automática. Depois nós temos uma coluna com o nome P escrita, que é de pergunta escrita, que vai ser ali um varchar ou um texto, né, uma string de 255 caracteres no máximo. Nós temos P falada, que é a pergunta falada, né, quer dizer aquilo que a gente que ela realmente vai estar entendendo o que a gente falou. Aqui a gente tem a resposta escrita, que é o que vai aparecer na tela quando ela falar, e a resposta falada, que é a voz que ela vai falar para nós aqui, certo? Então criamos aí a nossa tabelinha aí, memórias, que é onde vão ter essas informações que a gente vai querer ter, ok? Beleza. Então, temos a tabela aí já feita. Agora o que a gente precisa fazer é a gente inserir as informações dentro da tabela e a gente recuperar essas informações também dentro da nossa tabela, certo? Beleza, para a gente ver se isso aqui funcionou, o que a gente vai fazer? Você pode abrir o terminal e dar um Cordova Run Android, né, para compilar o app no seu celular novamente, essas alterações que a gente fez. Dá um Enter aí, espera compilar e abrir o aplicativo aí no teu celular. Agora que já gerou aqui o aplicativo, o que a gente vai precisar fazer é ver esse banco de dados de alguma forma. Só que o que acontece? Esse banco de dados ele está aqui dentro do celular no aplicativo. Como é que a gente vai fazer para enxergar as tabelas, enxergar se funcionou tudo isso aqui que a gente fez? A gente vai precisar debugar o nosso aplicativo rodando no celular. Quer dizer, a gente vai ter que ter uma maneira de ver o funcionamento do nosso aplicativo com ele funcionando lá no Android, lá dentro do celular. E como que a gente vai fazer isso? Bem, você vai fazer o seguinte, você vai abrir aí o Google Chrome. Então você pode abrir aí o Google Chrome, precisa ser este navegador, tá, pessoal? Precisa ser o Google Chrome. Abre o Google Chrome e você vai digitar aqui na barra lá em cima, ó, Chrome, 2 pontos, barra, presta bem atenção como se escreve Chrome, né? CHROME, 2 pontos, barra, e aí você vai escolher essa opção aqui, ó, Chrome Inspect, tá vendo, ó? De inspecionar. Então, Chrome Inspect, escolhe essa opção aí. Tem que estar marcada essas opções para descobrir dispositivos USB, descobrir redes, né, alvo. E aí, olha só que interessante o que vai acontecer. O próprio Google Chrome, ele vai conseguir, através do cabo USB que está conectado com o celular, e aquelas nossas configurações que a gente fez nas aulas passadas, né, de ligar aí o Android com o teu computador reconhecer e tal, que a gente fez na aula anterior, ele viu que a gente está usando uma web view da nossa assistente, quer dizer, para a gente rodar aqui no Google Chrome o que está acontecendo lá no nosso aplicativo no celular, ó, Beta Assistente. Então agora a gente pode inspecionar o aplicativo que está rodando lá no celular, olha só que legal. Então a gente pode clicar aqui em Inspect, ele vai abrir uma janelinha para nós. E olha só que interessante o que vai acontecer aqui. Ele vai mostrar para nós
o que está acontecendo lá no aplicativo aqui no Google Chrome. Olha só que interessante. Ele dá como se fosse aqui uma visão do que está acontecendo ali no celular. E o legal, a gente pode estar observando aqui no console os retornos do que a gente tem aqui, por exemplo. Ó, por exemplo, que a gente deu um console log, né? Se der sucesso a realizar uma transação, ele vai mostrar lá no nosso console ali do Google Chrome aqui para nós o que aconteceu. Então a gente está inspecionando o aplicativo rodando no nosso celular, que é muito legal. O que a gente vai fazer? Para a gente acionar isso daqui, né, que é para criar um banco, fazer a transação para criar a tabela e tudo mais, a gente precisa estar na rota de memórias, que é a rota que a gente está trabalhando aqui, né? Então a gente precisa estar dentro dessa rota. Então o que a gente vai fazer? A gente vai primeiro entrar lá na rota. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui meu celular, estou com o aplicativo rodando aqui, ó. Na verdade ele está mostrando na tela exatamente o que está acontecendo aqui. E eu vou clicar aqui para acessar memórias que a gente fez na aula passada. Acessar memórias. Beleza, ó. Ele acessou memórias e aí repara o que aconteceu lá. Ó. Ele já me deu um retorno aqui no console dizendo assim, ó, sucesso ao realizar a transação criar tabela. O retorno que a gente colocou aqui nesse callbackzinho. Ó. Então quer dizer que foi feita a transaction. E aí o que acontece? Como que a gente faz para ver esse banco que a gente acabou de criar ali? Você vai fazer o seguinte, aqui nas abas do Google Chrome, você vai ter uma opção aqui, ó, de uma flechinha que você pode clicar, e você vai ter uma opção que se chama Application, tá vendo? Você encontra aí essa opção aqui, Application. Você clica nessas flechinhas aqui, Application, ele vai abrir aqui para nós uma série de coisas que a gente pode estar dando uma olhada. Vamos só esperar ele carregar aqui, tá meio lentinho, não apareceu para nós, aí agora carregou. E aqui a gente vai ter, numa dessas abas aqui, onde está Application, a gente vai ter a opção aqui, ó, Web SQL. Olha só, armazenamento, storage quer dizer armazenamento, um banco, né? E a gente tem uma opção que se chama Web SQL, que é o banco que a gente está trabalhando. Você clica aqui para abrir, olha lá, tem o banco que a gente criou, que a gente batizou aqui, né, no display de banco mesmo. Então a gente tem ele aqui. E se a gente clica, a gente vai ter a nossa tabela chamada memórias. Olha só que legal. Deixa eu só ampliar um pouquinho isso aqui, para facilitar para a gente estar enxergando. Ó. Então se eu clico aqui na tabela memórias, olha só o que acontece. Ele já tem a tabela criada, mas ele está me dizendo aqui, ó, a tabela memórias está vazia. Ó. Tá vendo? The memorials table is empty. Né? Então está vazio a nossa tabela, não tem nada. Show de bola! Assim a gente consegue como que ver o que a gente vai estar fazendo dentro do banco com o nosso aplicativo rodando no nosso celular aqui. Então isso aí vai ser muito bom para a gente durante o processo aqui de desenvolvimento ir vendo o que está acontecendo em tempo real não, porque a gente vai ter que compilar para a gente ver, né? Mas a gente pode ir vendo realmente o que está acontecendo. Como por exemplo aqui no caso da aba console, né? Que deu para nós sucesso ao realizar a transação, criar tabela, criou para nós a tabela numa boa. Ok, beleza. Agora o que a gente vai ter que fazer então? Só para aproveitar aqui para mostrar para vocês, a gente tem aqui dentro da nossa página de memórias, o lugar onde a gente adiciona a memória, que é clicando lá naquele botãozinho adicionar lá embaixo. Né? Então quando você clica lá o adicionar, ele abre para nós aqui uma nova pergunta, e a gente tem lá o título da pergunta, tem o botão lá de salvar, o botãozinho de gravar uma mensagem e o botãozinho de cancelar, que inclusive também é encavalado, não sei porquê, ali com o botão de gravar áudio, né? Isso é uma coisa que às vezes acontece, já vou explicar para vocês, tá pessoal? Quando a gente está trabalhando com o Chrome Inspect, que é esse inspecionar o aplicativo, rodando no celular e a gente vendo no Google Chrome, ele acontece às vezes alguns bugs de layout no teu aplicativo, mas isso só acontece quando você está inspecionando. Depois, quando você roda normalmente, ele não vai ter esse tipo de bug aí, tá? É só quando você está inspecionando mesmo que ele dá umas quebradas um pouco no layout. Mas como é só um quebra-galho para a gente ver o que está acontecendo, não tem nenhum problema. Não precisa sair apavorado tentando modificar aí o layout do seu aplicativo, beleza? Então o que a gente vai querer fazer, né? A gente vai querer que quando clica ali no nosso botãozinho de gravar áudio, ele já escrever lá o título da pergunta, né? Na verdade a gente vai ter que digitar na parte de cima o título da pergunta, gravar o áudio,
Aqui vai marcar o que a assistente entendeu e a gente vai ter que clicar nesse botão salvar. Quando clicar nesse botão salvar, então o chave vai ser esse salvar verdinho ali, é que a gente vai ter que inserir lá dentro da nossa tabela memórias as informações desses dois campinhos ali, né? Então ali em título da pergunta vai ser a pergunta escrita e o que a assistente entendeu é a pergunta falada, certo? Então esses dois campinhos que a gente vai ter que salvar ali. Então vamos fazer isso agora. Vamos então encontrar lá na nossa rota aqui memórias, né, no HTML, a gente tem aqui o nosso FabButton left, que é o salvar, que é esse botãozinho verde aqui do canto. Nós temos o botão centralizado aqui, que é o botão da falinha que a gente vai ter, que é esse azulzinho. E nós temos aqui o nosso botão right, à direita, que é o nosso cancelar, que é esse daqui, né? Que o objetivo dele, quando clica aqui no cancelar, é fechar, né? Então ele fecha o nosso pop-up que a gente abre. Vamos então batizar esses nossos botões com alguns IDs, certo? Então o de salvar, a gente pode chamar aqui, ó, vamos dar um ID para ele, de salvar pergunta, certo? Então esse vai ser o ID desse nosso FabButton, salvar pergunta. Podemos colocar também naquele nosso centralizado, que é esse aqui, ó, esse microfoninho, que é o ID gravar, vamos fazer assim, ó, gravar pergunta, certo? Então, batizamos com dois IDs. A gente tem o ID salvar pergunta, que é o de salvar, e o gravar pergunta, que é para realmente a gente gravar o que é para ela falar, certo? Então, nós vamos fazer da seguinte forma aqui. A gente pode fazer aqui para cima, essa parte do banco de dados. Bom, a gente pode deixar aqui e depois a gente vai acrescentando as informações que a gente precisa do banco, né? Então, vamos fazer aqui. Clicou em gravar pergunta. Primeiro, vamos fazer esse, né? Que é clicou nesse botãozinho azul aqui do meio para ela escrever aqui nesse campinho o que ela entendeu, né? Então, a gente vai fazer assim. Vamos fazer a chamadinha. De novo, ele acrescentou lá em cima, ó, o require. Isso aqui não precisa. A gente pode fazer aqui. Chamadinha do nosso ID. Gravar pergunta. No evento on, clique. O que é para acontecer. Então, quando clicou, a gente vai ter aqui o retorno do que aconteceu. Então, ao clicar no gravar pergunta, on clique, o que é para acontecer? A gente pode ir lá na nossa rota index e pegar lá o exemplo que a gente teve do speech recognition, que é para ela entender, né, o que a gente vai falar. Então, a gente pode pegar aqui do speech recognition. Deixa eu ver aqui. Onde é que ele termina? Aqui embaixo. A gente pode pegar toda essa falinha aqui do Speech Recognition. Deixa eu ver onde que ela fecha. Aqui embaixo. Ctrl C, depois a gente apaga o que a gente não precisa, né? Então, clicou no gravar respostas. Acho que a gente vai ter que pegar essas options também aqui. Então, vamos pegar tudo isso aqui, na verdade, né? Vamos até lá embaixo. Ctrl C. Vamos lá na memórias e gravar pergunta. Ctrl V. E agora o que a gente vai fazer aqui, ó, é fazer o seguinte. A gente vai precisar ver onde é que está aquele nosso campinho, que a gente quer que quando a pessoa clica aqui e fale, o que a assistente entendeu, escreva aqui. Então a gente vai ter que dar um título para esse campinho ali também. Então vamos lá em memórias.html, encontrar aquele campinho que vai estar aqui. Vamos achar aqui onde é que ele está. Aqui a gente tem texto escrito, ID não é aqui, é no pop-up, né? Deixa eu achar onde é que está esse pop-up. Pop-up resposta, está aqui. Então esse pop-up resposta, não é esse aqui, é o pop-up perguntas que a gente vai querer usar. Pop-up perguntas, tá? Então aqui a gente tem a esquerda, aqui a gente tem a direita. Então eu coloquei no lugar errado, pessoal. Olha só que coisa. Eu coloquei no pop-up resposta os IDs lá. Não vai funcionar. Então, deixa eu tirar esses IDs aqui, ó. Deletar, ó. Salvar pergunta.
e o gravar pergunta também não é nesse pop-up. Eu estava colocando no pop-up errado. Porque o pop-up resposta, esse daqui, pessoal, é aquele que quando a gente... Deixa eu cancelar aqui, ó. Peraí. Deixa eu cancelar aqui no aplicativo. É quando a gente clica em algum... Deixa eu ver como é que a gente fez, eu não me lembro. Isso, quando clica no primeiro aqui que a gente colocou, né? Ó, a resposta da assistente. Então é aquele salvar amarelinho e esse cancelar aqui. Então eu estava fazendo no lugar errado ali os IDs. E a gente vai querer nesse pop-up da nova pergunta, tá? Então tem que tomar cuidado isso aí para na hora de fazer não se confundir. Então no pop-up pergunta, que é esse daqui, aí a gente tem aqui o botão salvar. Então vamos colocar aqui o ID agora no lugar certo, né? O ID salvar pergunta. E lá no nosso centralizado, o ID gravar pergunta. Agora sim. Então, quando clicou lá no gravar pergunta, a gente vai chamar o nosso plugin de Speech Recognition. Começou a escutar. Ele vai fazer aqui um laço de repetição para tentar escutar o que foi falado. Só que a gente vai ter que colocar isso dentro do nosso campinho ali, o que a assistente entendeu. Esse campinho input aqui, ó. Então, a gente tem aqui o que a assistente entendeu, que é esse campinho aqui, que a gente tem que pegar. Então aqui eu vou colocar dentro do campo desse campo input um ID, vou fazer assim, né? Pergunta entendida. Pergunta entendida. Vou colocar esse ID aqui. Não sei se ficou um nome muito bom, né, pessoal? Eu não sou muito bom para dar uns IDs criativos aqui, né? Mas vamos deixar aqui. Pergunta entendida assim. Depois se a gente precisar trocar, a gente troca. Então a gente vai lá no memórias. Então, o que ele for escutar do nosso Speech Recognition, a gente vai querer colocar aqui em pergunta entendida, certo? Só para ele inserir o texto ali dentro. Isso daqui a gente não vai precisar, esses ifs aqui para verificar se entendeu aqui e tal, que a gente estava usando no outro. Isso aqui não vai ter necessidade, deixa eu até ver onde é que termina isso aqui, para a gente eliminar, não precisa, termina aqui. Então, vamos remover isso aqui. O que a gente precisa, a única coisa fazer é colocar o que ela entendeu no input, vamos colocar aqui, no input chamado pergunta entendida, beleza? Se der algum erro, ele vai dar o erro aqui. Ok, vamos ver se isso aqui primeiro funcionou. Então eu vou rodar aqui, né? Vamos dar um Cordova Run Android e rodar no nosso aplicativo aí essa alteração que a gente fez. Beleza, já rodou aqui no meu celular. Aí o que acontece? Aquele que você estava usando antes do Inspect do Chrome não vai funcionar mais. Você tem que fechar aquela janelinha, vir aqui de novo lá no Chrome Inspect. Ele tem que esperar uns segundinhos depois que abrir o aplicativo de novo para ele carregar aqui novamente aí a versão que a gente rodou agora. E aí você pode vir aqui no Inspect para inspecionar, certo? Então você vem aqui no Inspect, aí ele vai abrir novamente, aí você pode estar dando uma inspecionada. E eu já vou aproveitar aqui o Google Inspect, que ele espelha a tela também, né? Para a gente ir vendo o que está acontecendo. Então vamos lá. Acessar memórias. Aí, sucesso realizar a transação de criar tabela. Nesse caso, ele deu esse retorno, mas ele já tinha criado, né? Então não tem problema. Vamos clicar aqui em adicionar. E agora vamos ver se vai funcionar o botão que a gente fez aqui, que é o botão da pergunta, né? Então eu vou colocar aqui no título da pergunta. Isso aqui na verdade eu nem preciso preencher, porque a gente só está testando o botão aqui, né? Então vamos testar o botão aqui da fala para ver se vai mostrar lá. Qual é o seu nome? Deu algum erro? Não deu? Vamos tentar de novo. Qual é o seu nome? Qual é o seu nome? Deu alguma coisa errada. Vamos dar uma olhadinha aqui que a gente fez de errado aqui, né? A gente tem o gravar pergunta. Clicou no gravar pergunta. Ele vai tentar colocar lá em pergunta entendida o valor aqui. Ah, tá, pessoal. Isso aqui é muito importante. Foi um vacilo meu mesmo. Olha só o que acontece. A gente tem aqui, ó, dentro aqui do nosso campo pergunta entendida, um campo do tipo input, tá vendo? Esses campos do tipo input, pessoal, eles não são campos
que a gente usa aqui o método HTML para colocar uma informação. Esse método HTML a gente usa em campos de texto, como parágrafo e tudo mais. Campos de tipo input, a gente sempre usa o val, que é o value, para colocar algum valor aqui dentro, né? Então, o que a gente pode fazer? A gente pode colocar aqui, ó, em vez de HTML, append e tal, a gente pode colocar aqui simplesmente .val. Qual o valor que a gente quer que esse nosso campo input receba, né? Então, pergunta entendida, .val, a gente pede para receber esse texto aqui. Vamos ter que rodar novamente aqui a nossa aplicação para ver essa alteração. Então, Cordova Run Android, vamos deixar ele compilar e aí vamos testar ele novamente. Beleza, já fez aqui, vamos fechar aquele anterior, vamos entrar aqui de novo no Chrome Inspect. A gente tem que aguardar uns segundinhos ele recarregar aqui, né? Às vezes, se você não espera um pouquinho, quando você abre, você está abrindo a versão antiga e aí dá problema, né? Mas aqui eu acho que já foi, vamos dar um Inspect. Beleza, ele abriu. Vamos lá. Acessar memórias. Entrou, beleza. Vamos clicar em adicionar. Agora vamos fazer o teste para ver se vai funcionar. Teste para ver se funciona. Aí, ó, agora foi. Então, repare o que aconteceu. Agora, quando a gente clica no botãozinho do microfone e a gente fala, ele já marca para nós o que a assistente entendeu, beleza? Então, a gente pode colocar um título para ser qual é a pergunta que a gente vai querer, a gente saber o que a gente tem que falar, né? E embaixo, o que ela entendeu que é realmente o que é o gatilho para a nossa assistente ter algum tipo de resposta, né? Fazendo outro teste para ver se deu certo. Beleza, então ele está colocando no campinho input, ó, fazendo outro teste para ver se deu certo. Então ele está pegando certinho o que a assistente entendeu. Então nesse caso, ó, a gente faria assim, né? Como é que funcionaria isso? A gente colocaria aqui assim, qual é o seu nome, por exemplo? Qual é o seu nome? Essa seria a pergunta real que a gente vai fazer. E embaixo vai ficar como ela vai entender. Então, qual é o seu nome? Ó, tá vendo? Ela entendeu em qual é o seu nome. Eu poderia até, talvez, repetir para ver se fica parecido. Qual é o seu nome? De qualquer forma, a versão final ficou assim, tá vendo? Então, a gente agora teria que clicar em salvar para que ele salvasse essas informações aqui lá na nossa tabela memória, certo? Colocando lá qual que é a pergunta escrita, que no caso é a parte de cima, que é ali qual é o seu nome que a gente digitou, e embaixo a pergunta falada, que é o que a assistente entendeu. Ok, então vamos fazer isso. Isso vai ser disparado quando clicar nesse botão salvar aqui, né? Então a gente já deu o nome para ele aqui, a gente batizou de... cadê o nosso botãozinho aqui? Botão da esquerda, salvar. Esse aqui a gente batizou ele de salvar pergunta, certo? Então aqui no memórias a gente pode fazer aqui, ó. Aqui embaixo disso tudo, a gente pode fazer assim. Clicou em salvar pergunta. Então clicou em salvar pergunta, a gente vai fazer aqui o seguinte. A gente vai pedir para ele chamar aqui o salvar pergunta pelo ID, né? Engraçado que ele fica adicionando aqui esse require aqui. Deixa eu tirar aqui. Deixa eu salvar. Salvar pergunta, ponto. Aqui, on click. O que a gente quer que aconteça. Então, a função do que vai acontecer se clicar no salvar pergunta. Aí, nessa parte aqui, a gente vai ter que pegar as informações dos campinhos e a gente vai ter que também colocar lá dentro do banco de dados essas informações, né? Então a gente vai ter que também colocar um ID não só para o campinho pergunta entendida, mas a gente vai ter que fazer um campinho também para pergunta escrita, né? Que é esse campinho de cima, que título da pergunta. Então a gente vai colocar um ID aqui, ó, pergunta escrita. Certo? Então a gente tem o pergunta escrita e o pergunta entendida, para a gente pegar esses valores aqui. Então quando clicou em salvar pergunta, nós vamos fazer o seguinte. Podemos criar aqui uma variável chamada
escrita vai ser igual ao nosso campinho pergunta escrita, que vai ser o ID, né? Ponto val, que a gente vai querer pegar o valor daquele campinho. Então, estamos pegando e colocando, atribuindo a essa variável o valor do campinho. E a gente vai ter o P falada e vai pegar aqui do pergunta entendida. Beleza? Então, quando clicou, a gente está, primeira coisa, pegando os valores que estão nesses campinhos input. A gente está recuperando os valores que foram digitados aqui dentro, ok? Beleza. E agora que eu vi que eu esqueci de deixar o meu mouse aqui destacado, né? Deixa eu ativar ali meu programinha que faz o mouse ficar destacado. Agora vai ficar mais fácil de vocês enxergarem aqui o meu mouse movimentando na tela. Ok, então vamos recuperar esses valores que estão vindo desses campinhos. Recuperamos aqui. Então, recuperar os valores dos campos input. Pegamos os valores. E agora vamos fazer aqui o seguinte. Vamos fazer uma validação para os campos não serem vazios, né? Validação para os campos não serem vazios, para a gente não salvar nenhum tipo de informação vazia. Então a gente pode fazer assim: se a pergunta escrita for igual a vazio, ou a pergunta falada for igual a vazio, vazio não, só assim, né? Colocar duas aspas assim, que a gente quer vazio. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pedir para dar um app.dialog.alert, vamos dar um alertinha na tela, dizendo assim: por favor, preencha todos os campos. Certo? Por favor, preencha todos os campos. Se não, quer dizer, se aqui for diferente de vazio, né? Quer dizer que tem alguma coisa nesses dois campinhos aí, o que a gente vai querer que aconteça? Nós vamos invocar aqui uma transação daquele nosso banco. Então, a gente vai fazer assim: db.transaction, vamos realizar uma transação novamente. E qual transação que a gente vai querer? Eu vou fazer aqui um inserir registro. Na verdade, a gente pode abreviar, deixar só inserir. E aqui a gente pode fazer aquelas funçõezinhas de callback, né? A primeira funçãozinha é a de erro. E a segunda funçãozinha é a de sucesso, certo? Se deu certo aqui. Então, vou pular a linha aqui só para facilitar. Vamos fazer assim: callback de erro, se der algum problema. Então, aqui a gente pode pedir para ele mostrar qual que foi o erro. Aqui a gente pode pôr um app.dialog.alert. Erro na transação inserir. 2 pontos, e aqui a gente pedir para mostrar qual que é o erro. E se der certo, aqui nesse nosso callbackzinho, se deu certo, callback de sucesso, aqui a gente pode pedir para dar um console.log, dizendo aqui para nós assim: sucesso ao realizar a transação de inserir. Beleza. Então, vamos recapitular. Clicou em salvar pergunta, a gente vai recuperar os valores dos campos input, P escrita e P falada, pergunta escrita e pergunta falada, que são esses campinhos aqui. Estamos recuperando os valores dele. Estamos fazendo uma validação. Se a pergunta escrita ou a pergunta falada for vazio, a gente vai dar um alerta dizendo: por favor, preencha todos os campos. Se não, quer dizer, se elas forem diferentes de vazio, quer dizer que tem alguma coisa, nós estamos pedindo para fazer uma transação com o nosso banco de dados, invocando aqui uma função chamada inserir, que vai ser a função que vai ser realmente responsável por inserir. E aqui a gente tem um callback de erro e um callback de sucesso, certo? Agora, o que a gente vai fazer? Precisamos fazer essa funçãozinha de inserir. Então, aqui fora do else, aqui já embaixo, né, desse nosso else, a gente pode criar uma function chamada inserir. Aqui a gente vai pegar lá o transaction execute, que é o nome da variável que a gente vai estar utilizando aqui. Então a gente vai fazer um tx.execute.sql, que é o comando que a gente quer para ele executar alguma coisa dentro do nosso banco. E o que a gente vai querer que execute é o seguinte: a gente vai dar um comando SQL aqui, ó, inserir into
inserir dentro de memórias, que é o nome da nossa tabela. E aí a gente vai fazer o seguinte, a gente vai passar aqui dentro de parênteses, primeiro, quais são as colunas que a gente quer inserir um valor, e depois quais são os valores propriamente ditos que a gente vai querer passar. Então a gente vai fazer assim, o nome das colunas que a gente vai querer passar aqui, ó, a gente for ver lá no nosso banco onde a gente criou o nome das colunas, ó, a gente vai querer pegar a coluna P escrita e P falada, certo? Então a gente vai fazer assim, P underline escrita e P underline falada. Vai ser o nome das colunas que a gente quer. Como a gente não quer ter nenhum tipo de problema de misturar aqui as variáveis, né, com o mesmo nome das colunas, então eu vou fazer o seguinte, ó, aqui nas variáveis eu vou chamar de pergunta escrita e aqui eu vou chamar de pergunta falada, tá, pessoal? Só para a gente ter diferente um pouco ali das colunas, porque pode ser que dê algum problema de a gente acabar embolando o nome de variável com o nome de coluna, e aí fica mais complicado a gente estar trabalhando dessa forma. Então eu vou fazer aqui, ó, o uso aqui de pergunta escrita e pergunta falada, que fica mais fácil da gente ter essa distinção entre, né, o nome da coluna da tabela e dos valores, né? Então eu falei que eu quero inserir dentro da nossa tabela memórias. Aqui eu passei quais são as colunas que eu quero. E aqui eu vou colocar quais são os valores. Então eu faço assim, values, quais são os valores. E aqui eu tenho que passar quais são os valores que eu realmente quero colocar. Então aqui eu posso fazer da seguinte maneira. Eu posso colocar aqui aspas simples. Aí vou colocar a aspas duplas. Vou colocar agora a concatenação da minha variável. Então aqui eu vou colocar, por exemplo, pergunta escrita, aqui dentro dos mais, pergunta escrita. Na verdade, dá para fazer uma coisa que vai ficar um pouco melhor, pessoal. Em vez de eu usar aqui, ó, aspas duplas, olha só o que eu vou fazer. Vai ficar bem melhor dessa forma. Deixa eu apagar isso aqui tudo. Apagou. Tá em execute SQL, tá? TX execute SQL. Aí aqui dentro eu vou fazer o uso do template string, que seriam duas crases. Então, se dá um shift e vai lá no símbolo de acento, né? Vai fazer assim duas crases. Então eu tenho duas crases aqui, template string. E aqui eu vou colocar o seguinte comando: insert into memórias, inserir dentro de memórias. Aí vou passar quais são as colunas. Então P escrita, vírgula, P falada. Aí vou colocar aqui os valores, values, vai ser aí entre parênteses. E aqui dentro, agora eu vou passar esses valores. Olha só como é que eu vou passar esses valores. Eu coloco aspas simples, duas aspas simples assim. E aqui dentro eu vou colocar qual que é a variável que eu quero passar o valor. Então eu coloco aqui o símbolo de cifrão, duas chaves. E aqui eu vou passar o valor que está aqui em cima, que vai ser o pergunta escrita. Pergunta escrita. Aqui eu vou colocar uma vírgula, vou colocar mais duas aspas simples, e aqui eu vou colocar o valor, ó, do pergunta falada. Então, vamos fazer assim. Colocar essas variáveis aqui, beleza? Ok. Então, o que a gente fez aqui? A gente deu um comandinho da seguinte forma: inserir dentro da nossa tabela memórias, nas colunas P escrita e P falada, os valores, e aqui a gente passou como uma string, por isso a gente teve que colocar aqui essas aspas simples, né? Porque isso aqui é um texto, uma string, passando quais são os valores das variáveis que a gente recuperou lá em cima, ó, que a gente pegou dos campos input que a gente tinha lá, tem no nosso aplicativo, que são esses campinhos aqui, certo? Então a gente pediu para inserir lá dentro da nossa tabela. Então se a transação der certo aqui, né? Se o nosso transaction inserir funcionar, ele vai inserir dentro da nossa tabela memórias esses valores que estão ali nos campinhos. Inclusive, aqui no nosso callback de sucesso aqui do nosso transaction inserido, a gente poderia colocar aqui talvez um toast só para dizer, né, que foi inserido com sucesso, que foi salvo com sucesso. A gente pode pegar aqui o modelinho de toast que a gente tem aqui na nossa index.js, ó, um toastzinho desse aqui, ó. Dá um Ctrl C. Vamos colocar aqui no memórias, aqui embaixo do console log, vamos fazer aqui um nome diferente, vou chamar de toast salvar.
E aí a gente pode passar os seguintes parâmetros. Aqui em icon, eu posso colocar um ícone que eu queira usar, né? Então eu vou usar aqui um ícone e class, vou colocar aqui um MDI content save, que é um símbolozinho de disquete, de salvar, né? Vou colocar um íconezinho aqui. Beleza. Vou colocar uma vírgula. No texto a gente vai dizer assim, né? Salvo, que salvou. Não precisa, na verdade, nem do ponto de exclamação aqui. E eu posso colocar aqui que a posição desse nosso toast vai ser bem no centro da tela. Então eu vou colocar assim, position, e vou passar que o valor é centralizado. Position center, pode fechar depois de 2000 milissegundos, ou seja, depois de 2 segundos ele vai fechar. E aqui a gente tem que pedir para ele chamar aqui o toast salvar, ele abrir, certo? Então, se funcionar, né, se ele inserir, ele vai dar nesse callback de sucesso da nossa transação esse retorno aí dizendo que foi salvo, beleza? Outra coisa que a gente pode fazer é esses nossos campinhos já ficarem vazios, né? Então esse campinho aqui e esse de baixo já ficarem vazios. Então a gente pode fazer o seguinte, aqui o pergunta escrita.vel, a gente pode dizer que ele vai ficar vazio. Então eu vou fazer assim, esvaziar os campos. Então o pergunta escrita.vel a gente vai colocar assim, vazio. E o pergunta falada .vel também vamos deixar ele vazio. O pergunta escrita e o pergunta entendida. Esvaziar os campos. Aqui a gente também pode fazer assim, né? Toast para informar o usuário de que foi salvo com sucesso. Beleza? Esvaziamos os campos e tal. Show de bola, né? Inclusive a gente pode fazer com que depois que faça isso, então, esse nosso pergunta escrita, ele receba o foco também. Focar, para que a pessoa possa digitar um próximo item que queira. Focar no pergunta escrita, né? O pergunta escrita, ponto, a gente pode usar o método ponto focus aqui. Para que ele possa focar, né, nesse primeiro campinho. Então vamos fazer a recapitulação geral aqui do que a gente fez nessa parte. Clicou lá no salvar pergunta, que é esse botãozinho verde aqui. Primeira coisa, ele vai recuperar os valores dos campinhos. Então ele foi lá, vai pegar esse valor e esse valor aqui vai recuperar. Vai verificar, se tiver vazio, ele vai dar um alerta dizendo, ó, preencha todos os campos. Se não, ele vai abrir uma transação com o banco de dados, chamando uma função inserir, que é para inserir, certo? Ela vai ter um callback de erro, se der alguma coisa errada na hora de inserir, ou um callback de sucesso, mostrando o que vai acontecer se inserir. E essa função aqui embaixo, inserir, vai colocar lá dentro da nossa tabela memórias os valores dentro da coluna P escrita e P falada que a gente pegou dos campinhos. Quando ele fez essa inserção, aqui, né, a gente deu um sucesso de callback na hora da transaction, ele vai dar no console log sucesso realizar a transação, vai dar um toast aqui dizendo que foi salvo com sucesso, vai esvaziar os campos e vai focar no primeiro campinho para que a gente possa começar de novo o ciclo, né? Beleza, vamos ver se isso aqui funcionou. Vamos dar aqui um Cordova Run Android, compilar no nosso celular e ver se deu certo isso que a gente fez aqui. Beleza, já rodou aqui o nosso aplicativo. Vamos abrir, vamos fechar essa janelinha aqui, abrir lá no nosso Chrome Inspect. Vamos inspecionar aqui. Beleza, vou tirar esse branco aqui para facilitar, para não doer o nosso zóio, né? E aí nós temos aí a nossa beta aberta. Eu vou vir na aba Application, já deixar aqui para quando a gente acessar memórias, a gente já está verificando o que acontece, né? Primeiro vamos acessar primeiro memórias, né? Então vamos lá. Acessar memórias. Acessou, sucesso realizar a transação de criar tabela, beleza. Vamos lá na nossa aba Application, a gente tem aqui a nossa tabela memórias, ok. E agora vamos tentar adicionar uma memória aqui, uma pergunta, né? Então vou clicar aqui em adicionar. Vou gravar aqui. Vamos fazer assim, ó. Isso é um teste. Vai ser a pergunta falada, né? E aqui eu vou clicar no microfoninho para o que ela entendeu. Então, isso é um teste.
Beleza, a mesma coisa foi o que ela entendeu. Vou clicar aqui no botão salvar e quando clicar no botão salvar, a gente tem que ver se realmente ele vai colocar aqui dentro da tabela. Cliquei no salvar. Olha lá, salvo, já deu o nosso toastzinho no centro da tela, limpou os campinhos e já focou no primeiro campo, certo? Vamos lá agora dar uma olhada aqui no console se ele deu a transação. Ó, sucesso ao realizar a transação de inserir, beleza. Vamos lá na aba Application novamente. E agora, olha só que legal, se a gente vem aqui em memórias, ó, na nossa tabelinha do banco, olha que show de bola. A gente tem como ver aqui a tabela realmente. Então a gente tem aqui o ID, certo? P escrita, P falada, R escrita e R falada, tá vendo? Então a gente tem aqui o registro. Isso é um teste na pergunta escrita, a pergunta falada é igual porque realmente os dois ficaram iguais, né? Vamos colocar mais uma para a gente ver se vai funcionar. Então aqui eu vou colocar assim: qual é a sua cor favorita? Vamos dizer que a gente vai fazer isso, tá? Qual é a sua cor favorita? Vamos gravar agora a gente fazendo a pergunta. Qual é a sua cor favorita? Eu vou gravar mais uma vez para ver se vai ficar nesse mesmo padrão. Qual é a sua cor favorita? Isso, então o final sempre ficou em qual é a sua cor favorita. Isso que ela entendeu, beleza, não tem problema. O importante é o que ela entendeu realmente. Vamos clicar aqui no salvar. Ó, salvo, salvou. Você vai ver que aqui automaticamente ele não atualiza a tabela, tá? A gente estava com a tabela aberta. Então o que você tem que fazer para atualizar? Você clica aqui no banco de novo e clica de novo aqui na nossa tabelinha e aí ele vai ter o segundo registro, ó lá. Qual é a sua cor favorita? E a pergunta falada, que é o que ela entendeu, em qual é a sua cor favorita, ok? Tranquilo, pessoal. Funcionando aqui para nós por enquanto. Salvar. Aqui você vê que ele repete duas vezes o ID, mas isso aí é porque o próprio sistema do WebSQL ele cria uma coluna ID de forma automática, além da que a gente usa lá do ID que a gente colocou de chave primária. Só que para a gente fazer as filtragens, depois ele dá um bugzinho, se a gente tenta usar o ID que já vem por padrão no Chrome. Então vai ficar duplicado mesmo aqui, vai ficar com duas colunas chamadas ID, mas não tem problema, isso aqui é só para a gente ver no que está acontecendo. Vida que segue, tá? Não se preocupa com isso aqui não, beleza? Ok, se você precisar apagar o seu banco de dados, pessoal, se você quiser eliminar o banco de dados aqui e começar com ele zerado de novo, você tem como fazer aqui direto pelo Chrome Inspect. Você vai vir aqui nessa opção aqui, ó, Clear Storage, tá vendo que tem aqui em cima? E aí você pode colocar aqui, ó, Clear Site Data, tá vendo? Ele já salvou aqui no WebSQL 20.5 KB, tá vendo? Então se você colocar aqui, ó, Clear Site Data, ele vai limpar toda a aplicação aqui que você está usando. Então se eu der um Clear Site Data, você vai ver aqui que se eu entrar no banco de novo aqui, ó, ele não tem nem as tabelas mais, tá vendo? Porque eu limpei tudo realmente, ok? A princípio a gente pode fazer por aqui, mas agora a gente vai fazer o seguinte. Aqui no próprio app, a gente tem aqui essa partezinha aqui em cima que tem um símbolozinho do banco de dados. A gente vai querer que quando clique aqui, a gente limpe o nosso banco de dados, a gente zere as memórias dela, né? E a gente vai ter que também, a partir de agora, listar essas memórias aqui que a gente acabou de salvar, mostrando aqui certinho os valores para nós, certo? Então vamos primeiro fazer ela, entre aspas, esquecer as coisas, para a gente ter uma forma de limpar o nosso banco e ficar mais fácil a gente fazer teste, e também de listar aqui os itens que a gente foi salvando aqui das perguntas aprendidas, certo? Vou fechar então aqui o nosso Chrome Inspect. Então vamos fazer o seguinte, onde a gente tem aqui memórias, a gente tem lá em cima no nosso navbar, podia ter deixado aberto para facilitar, né, a gente ver, mas tudo bem. Lá no navbar, que é a parte, bom, deixa eu abrir aqui de novo, ó, não custa nada. Aí, ó. Essa parte de cima é o navbar. Então, aqui no cantinho do navbar, a gente tem esse íconezinho aqui do nosso banquinho, né? Então, o que nós vamos fazer? A gente vai encontrar onde ele está, que está exatamente aqui, ó, que é essa div aqui, ó, right, tá vendo? Aqui a gente vai fazer o seguinte, a gente vai transformar essa div num link também, então vou fazer aqui um A, href apontando para lugar nenhum. E eu vou fazer aqui, ó,
Deixa eu só fazer aqui, que isso aqui é um link. E eu vou fazer assim, eu vou colocar um ID aqui, ó, com o nome chamado apagar memórias. E aí a gente vai lá na nossa rota memórias e vamos fazer o eventinho aqui, ó. Clicou em apagar memórias. Então aqui a gente vai fazer o seguinte, a gente vai fazer a chamada do apagar memórias ponto on clique, o que vai acontecer? Function. Beleza. O que é para acontecer quando clicar em apagar memórias? Aqui ele cada vez ele fica colocando esse require do DOM set. Coisa chata. Deixa eu deixar aqui ajeitado. Vamos lá. Então clicou no apagar memórias e a gente vai querer fazer o seguinte. A gente vai fazer aparecer um dialog aqui, um alertinha. Opa, app. Eu já me esqueci qual que é o método. Alert dialog, né? É dialog e alert. Desculpa aí. App dialog.alert. E vamos fazer uma pergunta assim. Tem certeza que quer apagar as memórias? Esse primeiro parâmetro é o que vai escrito dentro da janelinha, certo? Um segundo parâmetro que você pode passar aqui é o título que vai aparecer. Então a gente pode colocar assim, em negrito, vou fazer assim uma tag strong, ele aceita tags HTML, certo? Vou fazer assim, confirmação. Então uma tag strong. Então ele vai dar o título confirmação, tem certeza que quer apagar as memórias? E aqui o terceiro parâmetro, a gente vai fazer uma função de callback, que é o que vai acontecer se a pessoa disser que sim, certo? Então vamos fazer aqui uma função do que vai acontecer se ela disser que sim. Até vou colocar essa função aqui para baixo, para ficar mais fácil de a gente ver o que vai acontecer. Então se ela disser que sim, né, que ela quer apagar memórias, então aqui a gente vai ter que fazer a gente apagar realmente o nosso banco ali, apagar a nossa tabela. Então nós vamos fazer um db.transaction para fazer uma transação. Aqui a gente vai chamar essa transação de apaga banco, certo? Vai ser o nome da nossa função. E aqui a gente vai ter lá os nossos callbackzinhos, né? Vamos fazer aqui uma função de o que acontece se dá errado, uma função do que acontece se dá certo, né? Vamos só pular aqui para ficar mais fácil. Então, se der errado, a gente vai dizer assim, né? Um app.dialog.alert erro ao realizar transação apagar. E aqui vamos colocar para ele mostrar o erro. E aqui, se der certo, o sucesso, a gente pode colocar aqui para ele atualizar talvez a nossa rota, né? Porque o que acontece? Quando a gente apagar o banco, a gente vai ter que a nossa rota inicializar novamente para que ele possa puxar o listar que a gente ainda vai fazer mais para frente. Então a gente pode fazer assim, app.views.main.router.refresh page. Então esse é um métodozinho para a gente pedir para ele fazer como se fosse um atualizar essa rota que a gente está, que é a rota de memórias. Então ele vai recarregar a página novamente, beleza? Ok, então aqui a gente está invocando aqui a transação para apagar o banco e agora a gente vai ter que fazer aqui essa funçãozinha propriamente dita, né, de apagar o nosso banquinho. Então aqui fora da onde a gente tem a nossa transação aqui, ó, mas ainda dentro da nossa função de callback aqui do nosso dialog alert, nós vamos fazer essa funçãozinha ali, ó, function apaga banco. E aqui dentro dela a gente vai fazer o seguinte, a gente tem que colocar lá o tx, né, que é o nosso transaction execute. Então tx.execute SQL, e aí a gente vai dar o seguinte comando que a gente vai querer que faça. A gente faz assim, ó, drop table memórias, que é deletar ou
né, destruir ali, fazer um drop table, que é para jogar fora a nossa tabela memórias, certo? É isso que a gente vai fazer aqui. Então esse é o comandinho para executar. O segundo parâmetro, você pode passar aqui um array vazio, que é o retorno do que vai acontecer aqui. Pode deixar assim um array vazio. Aí o próximo parâmetro aqui vai ser o callback de sucesso. Então eu vou fazer aqui, vou pular aqui, vou dar um enter aqui, fazer uma function de sucesso. O que acontece se deu certo? Aqui a gente coloca uma vírgula e um callback de erro também. Function, aqui um callback de erro, certo? Deixa eu voltar aqui, só para deixar organizadinho nosso código. Certo, então apaga banco, estamos tentando executar isso aqui para jogar fora a nossa tabela memória. Se der certo, a gente vai dar aqui um app.dialog.alert, dizendo assim, vamos fazer até uma piadinha assim, ó. Nada mais faz sentido. E aqui nós podemos colocar um título assim, vamos colocar negrito também aqui. Memórias apagadas. Beleza? Então ele vai dar esse alertinho para nós. Memórias apagadas, nada mais faz sentido, ela vai dizer isso aqui. E em caso de erro, né, a gente pode colocar assim. Vamos colocar erro app.dialog.alert falha ao apagar memórias. E aí a gente pode pedir para mostrar qual foi o erro, certo? Ok, vamos fazer aquela recapitulada básica. Sempre importante, né, pessoal, quando a gente está programando, a gente fazer uma recapitulação da nossa lógica. Clicou no botão apagar memórias, que é esse botãozinho aqui do canto, clicou. O que ele vai fazer? Ele vai aparecer uma janelinha, um dialog, um alerta, dizendo, tem certeza que quer apagar as memórias? Aqui tem que ter um ponto de interrogação. E aqui o título, confirmação. Aí a gente tem aqui um callback do que acontece se a pessoa clicar em OK. Então a pessoa clicou em OK, ele vai inicializar uma transaction com o banco, chamando uma função apaga banco. Aqui a gente tem os callbacks se der certo ou se não der, certo? E aqui embaixo a gente tem a nossa functionzinha apaga banco, que vai fazer o comando drop table memórias para deletar essa nossa tabela. E aqui também os callbackzinhos de sucesso ou de erro. Nesse caso aqui, dentro do Execute SQL, né, esses parâmetros estão na ordem que normalmente a gente usa de callback comum, que é primeiro a de sucesso e depois a de erro. Isso daqui, pessoal, a gente sabe pela documentação, tá, do Web SQL, que no caso usava primeiro erro e depois sucesso. E aqui é o contrário, né? Primeiro sucesso e o erro. Por padrão, geralmente é primeiro sucesso depois o erro, mas no caso específico de transactions é dessa forma, primeiro o erro, depois o sucesso, beleza? Ok, vamos lá. Cordova Run Android, vamos ver se isso aqui vai funcionar. Rodou, vamos lá abrir novamente no nosso Chrome Inspect. Vamos inspecionar aqui. Opa, não deu tempo dele recarregar aqui meu app. Vamos lá, inspecionar. Aí, agora foi. Vamos acessar memórias. Acessou, criou o nosso banco, a nossa tabela memória está vazia. Vamos ter que adicionar alguns itens para a gente poder apagar, né? Então vamos lá, adicionar. Vou colocar aqui teste 1, 2, 3 só. Vamos gravar teste 1, 2, 3. Salvar. Outro teste. E aqui outro teste. Outro teste. Salvar, beleza. Então salvei dois aqui, vamos ver se eles aparecem aqui no nosso banco. Vou clicar aqui de novo na tabela memória, estão lá os dois, ó. Teste 1, 2, 3, outro teste, tal, aqui. Realizou as transações de inserir, tudo certinho, beleza. Agora vamos então apagar o nosso banco, né? Vamos ver se vai funcionar aqui. Então vou clicar lá em cima no nosso símbolozinho do banco que está lá no cantinho. Confirmação, aí agora sim, ó, tem certeza que quer apagar as memórias?
ok, né? A única opção que tem para o camarada é ok. Então eu vou dar um ok. Isso aqui não ficou muito legal, né, pessoal? Porque, tipo assim, se o cara clica para ver o que é aquilo ali, não tem a opção de cancelar aqui, né? Então a gente tem que mudar, não deve ser um alerta de tipo dialog alert. A gente vai ter que usar um outro tipo de dialog ali de confirmação, na verdade, né? Tá, eu vou dar um ok para a gente ver se vai funcionar ali o que a gente fez, né? Ok. Memórias apagadas, nada mais faz sentido, ok. E vamos dar uma olhadinha aqui primeiro no console, que ele mostrou para nós. Então ele deu sucesso a realizar transação criar tabela, tá, porque ele deu um refresh na nossa página, né? Mas o mais importante, vamos ver se apagou a nossa tabela. Ó, apagou, a gente vem aqui, ó, tabela memórias está vazia. Então aparentemente deu certo, né? Vamos ter que corrigir esse tipo aqui de confirmação, não pode ser um dialog do tipo alert, né, pessoal? Tem que ser um outro tipo. Vamos mudar aqui então, ó. A gente tem um tipo de dialog que se chama confirm, que é de confirmação. Então, um dialog de confirmação. Vamos ver se vai ficar melhor assim. Vamos fazer o teste, Cordova Run Android, para a gente ver se fica melhor com o de confirmação. Beleza, pessoal, só para a gente ganhar tempo aqui no vídeo, eu já cortei na edição, eu já adicionei mais umas perguntas novas aqui, né? Aqui ó, na nossa tabelinha, botei blá blá blá, outra coisa, só para a gente ver aqui se vai funcionar a questão do nosso dialog de confirmação, né? Então eu vou clicar lá em cima no iconezinho lá que é para apagar o banco aqui, né? Clicar aqui. Agora sim, ó, confirmação. Tem certeza que quer apagar as memórias? Aí tem o OK e o cancel, né? Aí agora a pessoa tem a opção de cancelar. Se ele clicar no cancelar, não acontece nada, ó. Beleza. Se eu clicar lá e clicar no OK, aí sim agora ele vai apagar. Clicar aqui no OK. Memórias apagadas, nada mais faz sentido. Vamos dar uma olhadinha aqui no banco, clicar aqui e olha lá, as memórias estão vazias. Beleza, então a gente já tem como inserir dados dentro da tabela, já tem como apagar a nossa tabela para que a gente possa, entre aspas, resetar para a gente fazer mais testes, né? Agora o que a gente vai fazer? A gente vai fazer listar aqui, ó, nesse nosso list view, os itens que a gente já salvou, certo? Para pegar dinamicamente do nosso banco de dados os valores aqui. Então, a gente vai fazer listar agora aqui para nós. Então, para isso, o que a gente vai precisar? A gente vai precisar achar onde a gente tem aquela nossa listinha, que vai estar aqui dentro da nossa memórias.html. A gente tem aqui a nossa lista. Lá embaixo do page, no page content. Aqui a gente tem aprendidas e tal. Aqui a gente tem a nossa lista. Cada LI desses aqui, né, pessoal, ele é um item da lista, tá vendo? Cada LI é um item da lista. O que a gente vai precisar é, então, batizar esse nosso UL com um ID. Então, lista, vou chamar de lista perguntas, certo? Então, coloquei esse ID. E aí, quando inicializar a nossa rota de memórias aqui, a gente vai precisar que seja puxado do nosso banco de dados e alimentar a nossa lista com os valores que tem dentro do nosso banco. Para isso, a gente pode criar aqui, ó, até antes desses nossos eventinhos aqui dos botões, né? Aqui a gente tem gravar pergunta, tal, a gente tem aqui o banco de dados, né? Então, depois aqui de que criou a tabela do banco de dados, a gente pode criar aqui uma função. Vamos fazer assim, ó, função para listar os itens do banco, certo? Então, a gente vai criar uma função especial para fazer isso. A gente vai chamar essa função function de listar memórias. Então, aqui dentro do listar memórias, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma transaction que vai chamar uma função chamada selecionar tudo. E aqui a gente vai ter um callback de erro, que é aquele padrãozinho das nossas transactions, né? E um callback de sucesso. Só para facilitar aqui, vamos pular as linhas aqui, né? Beleza. Então, aqui é o de erro, então o que acontece se der errado, e esse aqui é o de sucesso. Então, listar memórias vai fazer uma transaction invocando uma função chamada selecionar tudo. Então, se der erro, a gente vai dar aqui um
app.dialog.alert, dizendo assim: erro ao realizar transação selecionar tudo. E aqui a gente vai pedir para mostrar o erro. Se não, se der certo, a gente vai dar um console.log, dizendo assim: sucesso ao realizar transação selecionar tudo. Ok? Agora aqui embaixo, né, dessa função listar memórias, a gente vai fazer aqui essa função chamada selecionar tudo. Então vamos fazer aqui função para selecionar tudo. Vamos fazer essa function aí, function selecionar tudo. Nela a gente vai usar uma transaction execute, uma tx, e a gente vai fazer um tx.execute.sql. E aqui o comando que a gente vai dar para executar no SQL vai ser o de selecionar todos os registros do nosso banco. A gente pode fazer isso da seguinte forma, a gente pode fazer assim, ó, select, asterisco, né, selecionar tudo from da tabela memórias. E a gente pode pedir, inclusive, para fazer order by ID, ordenar pelo ID, certo? Ok, então esse aqui é o comando principal. A gente vai ter aqui o segundo parâmetro, você vai passar aqui um array vazio, dessa forma. Depois o próximo parâmetro vai ser um callback de sucesso. Então aqui é o callback de sucesso. Vou até pular uma linha aqui para facilitar. Certo? Aqui é o callback de sucesso. E o outro vai ser o callback de erro. Certo? Então aqui, vamos fazer aqui um callback de erro. Function. Deixa eu colocar aqui. Então aqui, se der errado. Então, aqui eu vou colocar o erro. E aqui a gente pode pedir para dar um app.dialog.alert erro ao puxar dados do banco. 2 pontos. E aqui vamos pedir para mostrar o erro. Beleza. Então, aqui quando ele executar o selecionar tudo from memórias, nesse callback aqui, que é o callbackzinho de sucesso, a gente vai ter que pegar aqui, ó, os resultados. Então, eu vou colocar assim, resultados. Eu posso chamar isso aqui de dados, tá? Que vai ser os dados que vão vir lá do nosso banco. Inclusive, só para a gente ver se isso aqui vai funcionar, eu posso fazer assim, ó, console.log e pedir para ele mostrar para mim o que vem aqui dentro desses dados aqui, para a gente ver qual que vai ser o retorno aqui para nós, beleza? Ok. Vamos então pedir para, quando começar aqui o nossa rota memórias, para ele invocar essa função aqui, listar memórias, certo? Então, ele vai chamar o listar memórias, vai fazer essa transaction, pedido para selecionar tudo, vai selecionar tudo lá da nossa tabela memórias e vai, se der certo, mostrar ali no console log o que tem dentro de dados. Vamos ver se isso aqui vai funcionar? Vamos rodar Cordova Run Android e vamos ver se vai dar certo isso que a gente fez até agora. Beleza, já rodou aqui, vamos abrir no nosso Chrome Inspect. Opa! Esperar ele carregar. Carregou. Vamos lá. Acessar memórias. Então tá vazio. Olha lá, ele na transaction aqui ele retornou nada, vazio, né? Porque a gente não tem nenhum dado para ele listar aqui, por isso está vindo esse vazio. Mas você pode ver que deu sucesso ao realizar a transação selecionar tudo. Então ele tentou selecionar tudo lá da nossa tabela, mas obviamente não tem nada lá, então ele retornou aqui para nós um objeto vazio, certo? Vamos então adicionar alguns itens para a gente ver o que acontece, né? Vamos lá, adicionar alguma coisa, salvar, vamos fazer outra coisa, e aqui outra coisa. Beleza. Então adicionamos lá no inserir, vamos lá no application, tá lá alguma coisa e outra coisa.
E agora vamos fazer o seguinte, vamos ver se aqui na nossa rota, ó, quando a gente entrar na rota de novo, o que vai acontecer, se ele vai listar. Então eu vou voltar aqui, voltei para a minha principal, vou acessar memórias novamente para a gente ver se a gente consegue puxar esses dados ali que estão na nossa tabela, né? Acessar memórias. Beleza, então ele acessou memórias aqui no SQL Transaction, ele mostrou aqui para nós, deixa eu ver, a transaction, name execute SQL, os argumentos. O que eu fiz de errado aqui, pessoal? Deixa eu dar uma olhadinha. Aqui e tal. Ah, tá, pessoal. O que acontece? Aqui eu esqueci de passar. São dois parâmetros na função de callback, tá, pessoal? Aqui é o primeiro parâmetro, a gente tem que passar o TX, que é o text execute, que está sendo feito, aqui o transaction execute. E o segundo parâmetro são os dados, tá? Isso é um padrão aqui quando a gente está executando uma seleção de pegar alguma informação de dados, tá? Então teria que passar como segunda informação isso aqui. Vamos ver se agora vai funcionar. Deixa eu fazer um teste aqui. Cordova Run Android. Beleza, abriu. Vamos lá de novo. Vai ter que carregar isso. Aí abriu. Vamos lá. Acessar memórias. Não entendeu. Acessar memórias. Entrou agora sim, ó, pessoal. Então acessou memórias, a gente já tinha aqui, ó, alguns dados salvos no nosso banco, né? Aqui no console, ó, a gente pediu para ele mostrar no console o que está vindo de dados aqui da nossa seleção da tabela. Olha só que interessante. Opa, fui no lugar errado aqui no Chrome. Opa, oh, meu Deus do céu. Ah, é assim. Aí, agora deu. Então, agora em dados, a gente está pegando os resultados realmente do segundo parâmetro, que é esse SQL Result Set. Então, aqui dentro, ó, a gente está pegando aqui, ó, rows, tá vendo? A gente tem um item chamado rows, e dentro desse item chamado rows, a gente tem os dados. Olha só que legal, que está retornando para nós. Então, aqui os dados, ó, ID 1, tal, a gente tem o ID 2, então a gente tem aqui um array, né, com um objeto com os valores que estão vindo lá do nosso banco. Inclusive, a gente tem também aqui um atributinho chamado length, que é para saber quantas linhas a gente tem dentro das nossas rows, né, que são os resultados que estão vindo lá do nosso banco, beleza? Então, é importante a gente ver o que vem aqui nesses dados, né, para a gente poder manipular da forma que a gente quiser, né, esses dados aqui. Então, a gente está pegando realmente os valores que estão voltando para nós. Agora, a gente vai ter que tratar esses valores aí. Então, vamos fazer isso agora. Nós vamos fazer o seguinte aqui. Então, a gente já sabe quais são os dados que estão vindo. Isso aqui eu vou até comentar assim. E agora, nós vamos fazer o seguinte. Primeiro, vamos ver quantas linhas vêm do nosso banco. Então, a gente pode fazer uma variável chamada linhas, que vai ser igual ao quê? Vai ser igual a dados. .rows, que é o nome daquele item que, né, a gente viu aqui, ó. Dados é o nome do nosso objeto geral, né? A gente tem aqui rows, que estava até fechadinho, você abre então rows, e dentro de rows a gente tem as nossas informações, mas dentro de rows o que a gente vai querer pegar agora é o length, que é quantas linhas a gente tem aqui, que no caso aqui são duas, né? Então a gente vai fazer assim, dados.rows.length, Deixa eu ver que se escreve assim certinho. Olha lá. É GTH mesmo, né? Então, GTH. Então, estamos vendo quanto que tem. Quantas linhas que ele veio. Então, a gente pode fazer uma seguinte validação aqui. Se as linhas forem 0, quer dizer, não tem nenhuma linha do banco. Então, a gente pode fazer assim. If linhas igual a 0. Porque ele retorna um inteiro, né? Então, se as linhas forem igual a 0, ou melhor, a gente pode fazer assim, se as linhas forem maior que 0, né? Porque a gente vai querer que tenha pelo menos uma linha. Então, se a linha for maior que 0, o que é para acontecer? Aí aqui, olha o que a gente vai fazer. A gente vai colocar lá naquela parte dos aprendidas aqui o valor das linhas. Então, a gente, na verdade, vai ter que fazer aqui, ó, em memórias.html, onde a gente tem aqui aprendidas, tá vendo? A gente vai criar aqui uma tag do tipo, pode ser uma tag B de bold, né, de negrito,
E aqui a gente vai colocar um ID para ser QT aprendidas. Quantas aprendidas, certo? Eu vou colocar aqui que é para fazer o seguinte. O nosso quantas aprendidas, .html, vai receber o valor de linhas, para ele mostrar quantas aprendidas ele tem, certo? Então, vamos colocar alimentar o campo quantas aprendidas. Beleza, alimentamos ali. E agora o que a gente vai fazer? A gente vai precisar percorrer esse nosso dados rows aqui, para que a gente possa inserir dentro da nossa listinha aqui, de forma dinâmica, os dados que vieram aqui do nosso banco, que está dentro desse arrayzinho aqui. Então a gente pode fazer isso com um laço de repetição for, né? Então a gente pode fazer da seguinte forma: for, vamos colocar o índice começando em zeros, e vamos fazer enquanto o índice for menor do que o número de linhas que a gente tem, é para ele acrescentar e fazer o laço, né? Um laço de repetição for. Então a gente pode até colocar aqui, né? Percorrer todas as linhas do banco. E aí a gente vai fazer o seguinte: cada vez que ele vai percorrer, a gente vai pegar aqui onde a gente tem a nossa lista, que é esse UL, lista perguntas. Então vou pegar esse ID aqui, né? Vamos colocar essa nossa lista, lista perguntas, e a gente vai pedir para adicionar, ou vamos fazer assim, um ponto append, para ele adicionar aqui dentro um LI desses daqui, que é um desses campinhos, que nem a gente tem aqui, né? Um LI desses daqui, só que passando os valores dele aqui, onde a gente tem aqui essas coisas escritas, tipo texto escrito, ID e tal, nós vamos passar os valores de forma dinâmica. Então eu vou fazer o seguinte: eu vou recortar esse LI que a gente tem de exemplo aqui, do nosso HTML mesmo, Ctrl X, recortei. Posso até apagar aquele segundo LI que a gente tem aqui. Apaguei. Beleza, então eu deixei só o L mesmo. E aqui, ó, eu vou usar duas classes template string e vou colar aqui dentro o HTML dele, ó. Colei. Beleza? Então eu estou pedindo para dinamicamente o meu JavaScript colocar lá os itens da lista, certo? Então eu vou fazer da seguinte forma aqui, ó. Aqui a gente estava usando o data pop-up, né, pessoal? Para abrir o pop-up resposta, né? Tá, beleza. Isso a gente pode deixar assim, não vai ter problema nenhum. Agora, o que a gente vai ter que fazer é onde a gente tinha lá, por exemplo, o primeiro item, né? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Onde está texto escrito, a gente vai ter que pegar o valor do texto escrito que está vindo do nosso banco, aqui dos dados que a gente está pegando. Então, o que a gente faz? A gente vai tirar aqui onde está escrito assim, texto escrito de título. Nós vamos apagar isso. E aqui nós vamos usar aqui o valor que a gente vai pegar de forma dinâmica do que está vindo do nosso banco, que vai ser o dados.rows item, e aí colocar qual que é o número do item, vou colocar o nosso índice do nosso laço de repetição, e aí a gente vai ter que pegar ponto, o nome ali do campinho que a gente quer, que no caso aqui nosso vai ser p underline escrita, né? P escrita, que é o nome da coluna que a gente tem aqui, ó. Deixa eu achar aqui. Ó, P escrita, certo? Para ele pegar esse valor. Beleza? Vou copiar isso aqui. No lugar aqui do ID, eu vou trocar aqui. Em vez de P escrita, eu vou pegar o ID. E no lugar onde a gente tem aqui como assistente entendeu, vamos colocar aqui P falada. Ok? Beleza, vamos ver se isso aqui vai funcionar. Vamos dar aqui um Cordova Run Android e ver se ele vai puxar dinamicamente agora os valores do nosso banco. Beleza, vamos ver o momento da verdade, né? Acessar memórias. E deu pau na Kombi. Deixa eu ver o que deu aqui. Require is not defined. Na linha 1. Ele deve ter inserido isso aqui, porcaria. Ó. Inseriu isso aqui na hora que eu fui colocar lá o símbolo de cifrão, né? Tá, vamos lá de novo. Cordova Run Android agora vai. Vamos lá, então, agora sim. Vamos ver se vai dar certo. Acessar memórias.
Opa, olha lá que legal, pessoal. Então ele já deu aprendidas 2 e ele já listou para nós os itens que ele está puxando lá do banco, legal? Vamos adicionar um outro aqui para ver se vai dar certo. Ó. Qual é o seu carro favorito? Qual é o seu carro favorito? Então vamos colocar aqui. Qual é o seu carro favorito? Vamos clicar aqui em salvar. Salvou. Vamos fechar. Ah tá, ele não carregou, pessoal, porque a gente vai ter que pedir depois que salvar ou inserir um dado para ele acionar o listar memórias novamente para que ele possa puxar aqui, né? Então deixa eu fazer o seguinte, eu vou voltar aqui para a principal só para a gente ver se ele vai puxar essa nova. Acessar memórias. Acessar memórias. Ah lá, agora puxou lá, ó, aprendidas 3, beleza. Se eu clicar nesse primeiro, abriu aqui a resposta, clicar nesse segundo, abriu a resposta. Beleza, ok. Então tá puxando aí, por enquanto, né, isso daí para nós, tá? Beleza. Vamos fazer o seguinte, lá onde a gente tem o inserir, deixa eu achar onde é que a gente tem o inserir aqui mais para baixo. A gente tem que pedir depois que ele inserir para ele também listar memórias aqui, ó, fazer a chamada dessa função aqui, né? Então aqui a gente tem gravar pergunta, que gravou, salvar pergunta, é aqui, ó. Então a gente deu sucesso aqui, ó, sucesso ao realizar a transação, tal, esvaziou. Depois que esvaziou, a gente vai ter que fazer aqui ele listar memórias. Aí agora eu acho que vai funcionar, porque daí ele vai listar e aí vai aparecer para nós lá a memória lá dentro. Vamos só ver se isso aqui vai funcionar então. Cordova Run Android. Acessar memórias. Beleza, vamos adicionar. Olha, entenda com uma risada mesmo. Vou salvar. Salvou, vamos fechar o pop-up para ver. Olha só que curioso, pessoal, o que aconteceu. Como a gente pediu para listar novamente, o que aconteceu foi que ela adicionou os itens lá, mas antes a gente teria que ter limpado, né, ali a nossa lista, porque senão ele acrescentou esses em cima dos outros que já tinha. Então ficou 1, 2, 3, depois 1, 2, 3, 4, né? Aí isso aí dá um probleminha que realmente não fica legal. Então o que a gente precisa fazer? Lá no listar memórias, vamos achar o listar memórias aqui. Então antes da gente percorrer todas as linhas do banco e alimentar, a gente tem que pegar lá o nosso lista perguntas, que é a nossa lista onde a gente tem as perguntas, e fazer ela ficar vazia, ó, empty. A gente usa esse método empty aqui, que é para esvaziar a lista. Daí assim que esvaziou a lista, aí ele pode fazer o laço de repetição para adicionar os itens novamente, porque senão ele vai ficar repetindo ali um em cima do outro, né? Vamos lá de novo. Ah, beleza, vamos lá. Acessar memórias. Acessar memórias. Aí puxou os 4 que a gente tinha no banco, né? Vamos adicionar um outro. Alguma coisa, alguma coisa, Beleza, salvar. Vamos fechar agora o nosso pop-up. Olha lá, agora ele adicionou lá na nossa lista alguma coisa, Beleza. Então foi colocado aqui o nosso item. Está listando para nós isso daqui, né? Agora, o que acontece? Quando eu esvaziar esse banco, vamos ver o que acontece aqui, ó. Confirmação, quer apagar todas as memórias, ok. Apagado, nada mais faz sentido. Só que daí fica estranho, né? Fica quando tá aqui assim, os aprendidas ali, ó. A nossa lista tá vazia, então não aparece nada. E no aprendidas fica tipo assim, vazio ali, né? O que a gente poderia fazer? A gente poderia fazer um tipo de div que só vai aparecer quando não tem nada. Então a gente pode fazer da seguinte maneira aqui, ó.
onde a gente tem memórias, a gente pode achar aqui, ó, onde a gente tem a nossa lista de perguntas aqui, a gente tem aqui o aprendidas e tal, e a listinha, né? A gente tem aprendidas e aqui a listinha. A gente pode colocar isso aqui, ó, dentro de uma outra div, vamos fazer aqui uma div, a gente pode colocar o ID dela como sendo com memórias. Então, quando tem memórias, vai ser essa div aqui que vai ser acionada, certo? Então, vamos fechá-la aqui embaixo para tudo ficar incorporado aqui dentro. Então, com memórias, vai mostrar aprendidas, vai mostrar essa lista e tal aqui, beleza. E a gente pode fazer uma div aqui, ó, que a gente vai chamar, vamos colocar um ID aqui, de sem memórias. E aqui dentro dessa div sem memórias, a gente pode colocar aqui um parágrafo simples, alguma coisa assim que diga para a pessoa que ela não tem nenhuma memória adicionada, né? Eu vou colocar aqui um parágrafo normal, vamos fazer assim. A gente pode até usar um block title aqui mesmo, ó, copiar esse aqui. E colocar da seguinte forma aqui, ó. Nenhuma memória aprendida até o momento. Nenhuma memória aprendida até o momento, beleza? Então a gente tem aqui o sem memórias e com memórias. E o que a gente faz? Lá no nosso memórias, quando a gente tem aqui o listar memórias, a gente vai fazer aqui e tal. Aqui a gente pode fazer da seguinte forma. Se for maior que 0, vai fazer isso, né? Ele vai listar aqui e tal. A gente pode fazer, na verdade, assim, se for igual a 0, a gente vai pedir para acontecer alguma coisa. Se não, aí a gente pede para acontecer isso daqui que vai estar aqui embaixo, certo? A gente já tinha lá o fechamento, então vai dar certo aqui. Então, se linhas for igual a 0, não tem nada, a gente vai pedir para fazer o seguinte. A gente vai pedir para que o nosso com memórias ponto add class, nós vamos adicionar a classe display none, que é para ele desaparecer, certo? E o nosso sem memórias vai remover a classe display none. Então a gente vai começar aqui, ó, com a classe no sem memórias, a gente vai começar ela com isso aqui desaparecido. Class display none. Na verdade, até dá para deixar as duas com display none para não aparecer, né? Então vamos fazer assim, ó. As duas começam ocultas, certo? As duas estão ocultas. Sem memórias e com memórias começam com display none. Então, se as linhas for 0, com memórias vai adicionar display none, que no caso já vai ter, né? E no caso do sem memórias, vai remover o display none. E o contrário, né? Então, se for maior que 0, aqui, ó, mostrar com memórias a lista. Então, a gente vai fazer assim, com memórias, a gente vai remover a classe display none, que deixou oculta, e o sem memórias, se por acaso ele estiver ali aparecendo, vamos adicionar a classe display none. Beleza? Então, dessa forma, vamos ver o que vai acontecer aqui. Ó. Vamos rodar novamente isso aqui. Cordova Run Android. Vamos inspecionar para ver. Acessar memórias. E deu um erro de novo. Ah, meu Deus, mas que coisa chata. Ele fica inserindo cada vez esse nosso DOM7 aqui, ó. E fica me atrapalhando. Aí cada vez fica dando erro aqui. Vamos de novo, Cordova Run Android. Tem que dar uma olhadinha se no seu também adicionar lá automaticamente. Isso aqui atrapalha bastante, mas vamos lá. Vamos rodar e vamos ver se vai funcionar aqui, sem esse errinho. Beleza, vamos lá. Acessar memórias. Acessar memórias. Olá, que show de bola, pessoal. Bem legal mesmo. Ó. Nenhuma memória aprendida até o momento, beleza? Então ele está mostrando 100 memórias aqui, porque a gente não tem nenhuma, né? Agora vamos adicionar uma para a gente ver se vai dar certo, né? Vou colocar aqui adicionar, vou fazer assim, teste, entendeu? Fast, mas beleza.
salvar, salvou, vamos fechar aqui. Ó, aprendidas uma, com ID 1, legal? Show de bolas, eu vou sair de novo da rota, acessar memórias. Entrou, já mostrou lá o aprendidas, beleza, tá dando certo as nossas transações com o banco ali. Então tá ok, pessoal, tá funcionando por enquanto isso daí para nós, né? O que a gente vai ter que fazer agora? A gente vai ter que fazer, quando a gente clicar aqui na pergunta que a gente quer, por exemplo, clicar aqui nessa primeira, ele vai abrir aqui agora a parte da resposta da assistente que a gente vai querer que ela dê. Como essa aula já ficou bastante longa e ainda vai ter um trechinho aqui que a gente vai precisar fazer da resposta dela ser salva lá, né? E também a gente vai precisar... Opa, deixa eu fechar aqui pelo aplicativo. E também a gente vai precisar fazer algum meio da gente poder editar, né, os itens que a gente tem aqui. A gente deixa para a última parte aqui desse nosso projeto, porque daí a gente acrescenta as respostas, a questão de atualização de pergunta e resposta. E aí a gente faz os testes finais para ver como que ficou a finalização da nossa assistente. O que a gente já fez até agora eu vou deixar aqui na descrição também, embaixo desse vídeo, para você pegar, para você ir acompanhando até esse trecho que a gente foi aqui na construção da assistente, beleza? Espero que você esteja gostando. Na próxima aula nós nos vemos na última aula dessa nossa série da assistente. Forte abraço e até a próxima. Valeu!